Eu sou o Cauê, bem-vindos ao canal Vem Pro Peixão! Maravilhoso, sensacional, resenhas, troca de ideias, gente doida e muito mais. Cara, desculpa aí não estar trajado do manto sagrado. Eu, na verdade, estou me preparando para ir para academia já, mas resolvi gravar o vídeo antes porque, cara, tá muito entalado aqui. E eu acho que esse vídeo é muito necessário, principalmente pra gente discutir aí algumas visões nossas sobre o time, desabafar e tal. E, cara, preciso falar sobre o Maicon. Quem assistiu o último jogo, no clássico do Corinthians, o empate 2-2, viu. Tanto é que ele foi vaiado em campo e foi um ato completamente natural da torcida. Não foi nada assim premeditado. Por quê? Porque quem assistiu o jogo viu que, assim, praticamente ele errou tudo que fez, cara. Acertou alguns lances, tá muito difícil de aceitar o Maicon no time titular. Por quê? Como é que você, com um jogador de 34 para 35 anos, né? Acho que é isso a idade dele. Eu nem verifiquei, cara, pra você ver a tamanha ansiedade que eu tava de fazer o vídeo. Mas um jogador dessa idade, com um declínio técnico e físico tão latente. Eu acho um absurdo o Maionese, eu fico brincando chamando de Maionese, claro, é só uma brincadeira, né? Não enxergar isso. Não sei se é por causa de hierarquia de elenco, que pra mim é uma grande bobagem, né? Porque tem que jogar quem apresenta um nível técnico satisfatório dentro da proposta de jogo. E nós jogamos em 4-4-2. O 4-4-2 exige que os dois zagueiros ali da faixa central tenham um desempenho com o mínimo de erros possível. Se você não tem isso, você não tem essas características nos dois zagueiros, nessa posição, acontece exatamente o que tá ocorrendo agora. É cruzar na área, é gol. Então, cara, eu fico muito perplexo com isso, porque a gente sofreu muito disso com o Maddison. Porque o Maddison não podia sair. Jogava mal, jogou mal. Depois que ele conseguiu ganhar a vaga do Pará, porque o Pará tava extremamente mal, tecnicamente, de tudo. Uma caída vertiginosa. E aí, ele não saiu do time. E aí, perdeu a vaga pro Maddison. Quando o Maddison disputava a vaga com o Pará, o pessoal lembra que acompanhava o time. Ele entregava sim, sabe? Tinha bons jogos. Não só, vão tirar só a parte dos gols de cabeça, fazem parte. Que era uma força dele. Mas, sabe, ultrapassagens, cruzamento, não era o hiper cruzamento, né? Mas cruzava, cara, passava, enfim, fazia as tal das ultrapassagens, dava opções na direita. Por isso que nós, da torcida, pedimos, o Maddison precisa jogar no lugar do Pará, o Maddison precisa jogar no lugar do Pará. Porém, depois que ele conquistou a vaga, acabou o jogador. É nítido, se você pegava os jogos, você via que ele parece que não se esforçava mais. Você vê que o cara corre, mas você vê uma displicência. Tanto é que em determinado momento eu sentia isso, eu acho que quem tá me assistindo pode falar melhor também, né? A gente sentia que o time jogava em favor do Maddison. Porque chegaram a tirar o Ângelo, um menino aí promissor, tal, jogando de ponta, é o diferente, é o drible, é o que vai fazer quebras de linhas, que vai fazer ultrapassagem de um jogador, muitas vezes ele passa. Você sacava pra colocar Lucas Braga, velho, na direita, sendo que Lucas Braga na direita nunca rendeu o esperado. Olha, se foi 1 ou 2 jogos foi muito. Então, pra você ver, esse tipo de hierarquia é uma hierarquia idiota, ao meu ver, uma hierarquia que atrapalha o time. Eu tava vendo o canal do Noronha, que eu gosto bastante, ele é jornalista, então eu sou apenas um torcedor pitaqueiro de futebol, né? Irmão do Edu. Essas são as minhas alcunhas. Estou muito satisfeito com elas. Mas, por exemplo, ele fazendo análise, vai lá ver o vídeo dele, tá bem legal. De jogos, como é que ele joga, posicionamento. Você vê, todo mundo do time, nesse jogo, praticamente, ficou puto com o Maicon. O João Paulo é normal ficar puto, porque ele cobra direto. Como o Noronha falou, quem vai no estádio, você olha o jogador que não tá com a bola. Então a bola tá lá no ataque, aí você vê, conversando com o zagueiro, falando, não faz aqui, faz aqui, tá. Você vê que cobra. Aí nesse último jogo, o Ivonei, o menino que acabou de subir, o Maicon queria dar esporro nele. Meu amigo, para você dar esporro em um jogador, você precisa entregar tecnicamente pro time. O mental é importante sim, mas ele tem que vir acompanhado da entrega técnica. O Noronha fez a análise lá, que eu assisti, muito legal, dos lançamentos do Maicon.
Tem alguns que são bons? São, mas a quantidade de lançamentos que ele precisa dar para acertar inflige diretamente no time, na evolução das jogadas. Então, tipo assim, vou tentar um lance lá porque não dá. Uma entrevista dele, do próprio Maicon. Porque tem que explorar. Eu até concordo que uma vez ou outra precisa sim, dependendo. Mas a quantidade de lançamentos é demais. Quando o Maicon chegou no Santos, eu não gostei. Por quê? Primeiro, tivemos que vender o Kaique. E na minha cabeça é assim, jogador promissor, que o Kaique estava oscilando também, como muitos jogadores estão hoje. Não se vende antes dele ter um preço satisfatório. Por mais que tenha vendido o Kaique até bem, se você pegar a cotação de zagueiros na idade dele vendidos para a Europa. Muita gente nem se dá o trabalho de pesquisar as coisas e fala que foi barato. Então, se dê o trabalho de pelo menos, antes de você falar que é barato ou caro, leia tipo de jornalistas confiáveis. Você coloca lá no Google, irmão, preço de jogadores, de zagueiro, e vê. E não fica jogando na internet, em Twitter, coisas que você não pesquisou nada e fica falando barato ou caro. Ou joga, você vai passar vergonha, porque muita gente passa vergonha. Eu entendo que você possa ter uma opinião, todo mundo tem sua opinião, sua visão sobre um determinado jogador. Até outro vídeo do Norinha falando de scout, diferenças de scout. Tipo assim, um scout que dá uma nota 8 para um jogador, um outro scout, isso falando até de times grandes, tá? Scouts profissionais, trabalham na área, dá uma nota 5. Por que essa discrepância? Porque muitas vezes são julgamentos subjetivos que nós temos para jogadores. E isso é completamente natural, né? Quem assistiu aquele filme do O Homem que Mudou o Jogo, né? Acho que é do Brad Pitt, se eu não me engano, do beisebol, que os scouts que eram assim no beisebol passado, era muito feeling. Aí eu acho que aquele cara vai ser bom. Era feeling. Mudou o jogo como? Colocando números. Os números dizem muito, mas não dizem tudo também. O feeling também é importante. Então nem o feeling, os números eles têm que se sobressair um pouco a mais do que o feeling, para você justificar às vezes um investimento a um jogador. Ele entrega tal, ele entrega tal, ele entrega tal. O feeling vem da parte mental, psicológica, análise da vida do cara para saber se ele está em evolução ou ele está se mantendo nos números ou ele vai cair. E essa análise é muito complicada. Por isso que nós temos visões diferentes para o mesmo jogador. Eu comentei aí, resenhando com o pessoal no meu último vídeo do Felipe Jonathan. Algumas pessoas não concordaram. Eu falo, mano, de boa, cara. É normal você ter essa percepção. A minha análise é um jogador promissor que eu acredito que está em evolução técnica, em evolução física, em evolução do jogo dele. Eu não gosto de tirar, por mais que ele oscile, porque eu vejo que ele vai melhorando, a não ser que ele comece a sentir o mental, ou a comece a não entregar mais tecnicamente, caso que aconteceu com o Ângelo. A gente sabe que a nota dele de estar possivelmente com um edema na coxa, acho que foi isso, né? A gente sabe que foi algo para justificar a preservação dele, isso é muito óbvio, né? O clube solta uma nota porque vamos preservar o cara. Ele fez um post lá falando do negócio do Flamengo lá, do gol do amigo dele. Pô, da hora, eu não vi nada demais, mas tem muita gente que se incomodou. Então, por causa da negociação do Flamengo, eu entendo também. É chato, poderia sim, mas ele é um menino, tem 18 anos. Então, eu acredito que foi um acerto. Preserva o cara, ele só tem 18 anos. Precisa aprimorar muito o chute, perder um gol muito na cara. Isso tudo eu entendo. Mas eu espero que tenha ficado claro que a minha linha de análise para um jogador não é só números. Eu gosto de saber, às vezes, se o cara tá namorando ou não. Se ele mora sozinho, assim, por exemplo. Se ele mora com a família. Se a família tá em outro estado, o cara tá aqui sozinho. A gente vê. Lembra do André? É conhecido como André Balada. Eu não gosto de usar termo pejorativo para jogador, mas por que ele ficou conhecido como André Balada? Porque é um cara que saía exacerbadamente para a noite. Parou a própria evolução. Parou a própria evolução, ele evoluiu, isso que eu quis dizer. Então, gente, isso é muito claro. Então, voltando ao Maicon, olha só, voltando ao assunto principal. O Maicon, um jogador que não está entregando tecnicamente.
Quando ele foi contratado, ele sim, eu gostava dele, tanto é que a gente até brincava, God of Zaga, tal. Aí o cara colocou no Twitter, foi sensacional, Deliver of Zaga. Sensacional, até esqueci de retweetar, muito bom. Não lembro quem foi, meu amigo, mas tu foi preciso. Tá entregando demais, mas ele começou bem, né? Talvez eu acredite que seja a mesma análise que eu tô fazendo do Maddison. Ganhou a posição, parece que o cara parou e tá evoluindo. Então é assim, vendemos o Kaique, ele parou, ele tinha uma saída de jogo muito boa, o Maicon, e nem isso a gente até tolerava às vezes uma ultrapassagem de jogador mais rápido, porque o cara tá entregando uma solidez defensiva e, ele tinha um passe legal, dava ainda lançamentos de excesso, mas acho que o índice, a minha percepção, o índice de acerto era maior e a quantidade era um pouco menor. Agora ele tá tendo que lançar mais para acertar menos. Inflige no nosso jogo. Cada bola que é perdida, isso só falando do que ele entregava legal, que ele deixou de entregar, né? Só falando dessas bolas perdidas atrapalha demais o time. Então, cara, infelizmente não tá dando. E assim, o jogador tem que ter uma leitura de si. Se o jogador não tem a leitura que ele não está entregando tecnicamente para o time naquele momento, por N motivos, ele tem que sim falar, olha, não tô entregando. Até por conta da idade. O Maicon é um zagueiro que, desculpa, nunca ganhou títulos, mas começou promissor, teve uma carreira na Europa muito boa, não foi de grandes times, mas foi boa sim, né? Só que ele não é craque. Ele não ganhou nada no Santos ainda para ter uma força desse elenco. Ele tem a força da maturidade ali, de ter jogado em clubes grandes e tal, mas não tem isso. Como é que você vai me cobrar o Ivonei, meu amigo, que está em evolução técnica visível? Todo mundo praticamente está pedindo, pelo menos o Ivonei junto com o Lucas Lima, ou essa troca que tá vendo, às vezes o Lucas Lima deu uma cansada, já tem 32 para 33 anos, já vem com o Ivonei, né? Pelo menos isso, porque você vê que o Ivonei tá em evolução total. Enfim, terminando de falar do Maicon, acho uma pena, acho que é um jogador que precisa pensar nele mesmo, sabendo que não está entregando. Não sei porque o Bauerman não está jogando, se é por algum problema pessoal, porque a gente passou isso com o João Paulo, né? O João Paulo deu umas osciladas de defesa, mas ele estava passando por problemas pessoais difíceis, né? Quem tem uma pessoa da família em hospital, sabe que essa ansiedade da pessoa, você não fica 100% focado. Isso atrapalha o jogo. Então, assim, depois que eu descobri isso e descobri que ele não justificou, deixou passar para depois falar, isso mostra a índole do João Paulo. É um cara que, assim, não é ídolo de títulos, mas é ídolo, assim, de comportamento, de entrega, de liderança. Enfim, eu acho que o Maicon precisa pensar muito nisso agora, pensar no time mais do que nele. É legal jogar pelo Santos. Eu acredito que todo sonho de jogador, principalmente para o jogador que torce, que tem algum parente assim significativo que é santista, queira realizar esse sonho. Mas é preciso entender que o seu momento não tá bom. Eu queria falar só de mais uma coisa. Uma coisa que eu e o Edu a gente sempre conversava, né? A gente jogava muito Win Eleven, jogava muito Pro Evolution, depois jogou FIFA. A gente nunca entendeu, assim, um jogador ficar mais velho e ele, tecnicamente, evoluir de muitas coisas. Por exemplo, um volante. Vou dar o exemplo do que eu vi jogar, que eu gostava bastante, que era o Mihailovic. Quem é da minha idade, 35 para 36 anos aí, vai lembrar do Mihailovic na Inter, na Lazio. Ele era a camisa 11, se não me engano, na Lazio. Um dos maiores cobradores de falta da história. Muito bom. E era Iugoslávia? Antigo Iugoslávia, né? Se eu não me engano, é Sérvia. Cara, ele era meio, começou como meia, depois foi pra volante, foi regredindo. Então, tecnicamente, ele deixou, ele foi melhorando. Então, o passe ficou muito bom, a cobrança de falta só melhorou com o tempo, cobrava pênalti, batida na bola muito bom. Só que assim, fisicamente ele foi evoluindo, então ele foi ficando mais lento, mas ele foi tendo uma percepção do jogo melhor. Como o Thiago Silva falou, você acaba aprendendo os atalhos do campo. Então o jogador da cidade, ele tem que sim refletir que assim, eu não consigo ficar correndo grandes distâncias porque eu preciso escolher as jogadas. Eu preciso pensar aonde eu vou passar, como eu vou me posicionar. Você fica mais esperto. Só que a gente vê que isso não acontece na prática. Tem muito jogador que
por exemplo, infelizmente não consegue entender o momento físico da idade. Por exemplo, vou dar um exemplo simples que eu vi jogar, tá? Amo muito o Elano. O Elano era um jogador, um meia muito físico, mas batia bem na bola, era um cobrador de faltas. Nunca foi exímio, mas era bom cobrador, tem gols de faltas pelo Santos, muito legais. Mas por causa no momento que ele passava, talvez do casamento dele, todo mundo sabe da história do Elano, ele foi evoluindo não só físico como técnico, então já não passava mais, já não tinha leitura, você via que não tinha mais parecia que não tinha mais a cabeça no jogo ali, então ele começou a cair vertiginosamente. O Renato, famoso Renatinho, foi nosso gerente de futebol e tal, o que aconteceu com ele? Foi perdendo também ao longo do tempo, depois que ele chegou no Santos. O chute de fora da área, que ele cobrava falta também um pouquinho no Sevilha, não era igual o Elano, era menos ainda, mas tinha uma noção de batida muito boa. Só que assim, foi perdendo velocidade, só que ia os lançamentos, ele conseguiu melhorar ainda do que ele fazia, ou pelo menos se manter um pouco, a minha análise, tá? Então, foi jogar até não poder mais. Quando ele já viu um pouquinho que ele não ia conseguir mais, por causa que você exige um grande esforço para você bater na bola do jeito que ele batia, né? Você lança a bola quantos metros? E já viu que não estava entregando mais, ele se retirou. E essa análise não é para todos, é isso que eu quero dizer. O Léo também, lembra do Léo? A minha percepção do Edu, a gente até comentava, o Léo não deveria nem ter sido lateral mais. Ou ele ia para uma meia esquerda, um pontinha, seria tipo assim, dependendo do jogo, eu tô precisando atacar mais pela esquerda ali, vou botar o Léo. Mas você vê que mesmo quando a gente foi campeão da Libertadores, ele já não tinha mais ele tinha a garra, ele tinha mesmo, o Léo, eu amo o Léo também, demais, cara, um ídolo pra mim, mas ele já não tinha a entrega técnica que ele tinha, porque caiu muito físico, o Léo era um jogador muito físico, mas essa percepção, eu tô perdendo físico, e aí eu preciso evoluir no mental e na técnica das coisas básicas do jogo. Isso é primordial para um jogador. Ou ele se retirar. Então eu sinto muito, assim, eu vejo o Michael numa caída técnica e física vertiginosa. Quando tava só física, a gente entende. Mas, o jogador parar de acertar passe, o jogador, tudo bem, você não tá tão forte, mas, você não tá errando tempo de bola? Cara, tempo de bola é experiência de jogo. Você ter a leitura de onde o marcador está, entende? Então, eu vejo, assim, uma pena, tá? Acho que temos no elenco algumas soluções. Vi o pessoal falando do Luan Pérez aí, gostaria, sim, de volta, né? Até porque o Alex tá machucado, o Bauerman tá jogando. Hoje, eu jogaria Bauerman e Joaquim. Parece que são os melhores, mas a gente tá meio que sem banco. Tem o Zabala, que ainda não foi testado no profissional. Gostei da Copa São Paulo que ele fez esse ano, mas também é novo ainda. Tem 18, 19 anos, se não me engano, né? Então, cara, vamos ver daí, mas eu sinto muito pelo Michael, acho que Michael, se você assistir esse vídeo aqui, pensa, cara, você é um jogador com uma trajetória muito boa no futebol, é vencedor. Se você não tá conseguindo entregar nem tecnicamente pro jogo, dá uma parada, descansa, tenha a leitura do seu corpo, saber que às vezes você não consegue jogar vários jogos ao mesmo tempo, que é assim, cara. Cada jogador, cada físico é um físico. Ou o técnico precisa entender que aquele jogador não tá conseguindo mais, ele não vai mais performar daquele jeito. Ou vou escalar 3 zagueiros, aí eu posso escalar o Michael numa sobra, tô dando só uma devaneada aqui, entendeu? É igual o Totti na Roma, eu tô dando exemplos de craques, de bola que eu vi jogar, mas assim, a leitura, por exemplo, o Totti já não conseguia mais, ele jogou até 41 anos, se eu não me engano, né? 40 anos, se eu não me engano, na Roma, mas ele era meia, ele não mudou de posição, ele era meia atacante, só que assim, ele já tinha a compreensão que ele não dava para jogar 90 minutos, não dava, e os técnicos também tinham, por mais que seja craque, às vezes não dá, o físico não dá, mas tecnicamente ele foi bom até o fim, cobrança de falta, pênalti, passe, visão de jogo. Entendeu? Então fica aí meu desabafo aí, deu 20 minutos, cê é louco, não pensei que ia falar tanto aí. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, deixa suas opiniões aí, curta, comenta, compartilha, vamos trocar ideia, se tiver uma visão diferente aí do Michael ou de um outro jogador, vamos resenhar, tô tentando resenhar bastante aqui com o pessoal, para vocês também conhecer as minhas opiniões, o que eu tô pensando, assim, de ideia, e assim, não tem coisa pronta, eu sou só um pitaqueiro de futebol, como vocês, cara. E aí a gente vai conversando e desabafando pra gente
pelo menos tentar compreender esse momento do Santos e ficar feliz assistindo o jogo, né? Beleza, pessoal? Tudo certo? Fiquem com Deus, um beijo, um abraço, aperto de mão e até os próximos vídeos e tchau!